Olá, 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 boa noite. boa Tudo bem? noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. boa Gostaria de noite. agradecer aí a presença de vocês. Hoje a gente vai ter aqui um bate-papo com a Kristolov. A Cris é consultora de arte, é uma das nossas parceiras aqui na Casa Tato. E, e hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a Bienal de Veneza. A Cris está em Veneza, já está tarde aí, né, Cris? Então a gente também hoje a gente não pode se estender muito. E a gente recebeu várias perguntas. Eu estou aqui com uma lista aqui enorme de 3 páginas de perguntas aqui, uma mais interessante do que a outra. Não vamos possivelmente conseguir responder todas, ah, mas o que a gente conseguir aí a gente vai colocar. Queria agradecer a presença do Rafa, pedir para todo mundo mutar os seus microfones. Ah, o Rafa também aí, se precisar, vai, vai aí mutar o microfone do pessoal. Quem quiser fazer algum tipo de comentário, peço que faça pelo chat, mesmo porque as perguntas aí já foram feitas aqui no ato da inscrição. Ah, e eu agradeço aí a presença de todos vocês. Cris, seja muito bem-vinda. Quer Muito começar? obrigada. Obrigada, Tato, pelo convite. Realmente aqui já é meia-noite, mas estou super feliz de estar aqui com vocês, com o convite. Já vi aqui algumas carinhas conhecidas, então obrigada a todo mundo aí pela, pela participação. E, bom, como o Tato falou, então, né, sou consultora de arte, né, eu atuo com consultoria de forma independente, com parceiros, né, dependendo do projeto, e trabalhei muitos anos em galeria, enfim, né, tô ali no sistema de arte aí já há alguns anos. E eu vim, então, fazer um curso, né, uma imersão aí de um curso curatorial para ficar 3 meses, e aí no fim desses 3 meses aí eu recebo um grupinho aqui para a gente visitar a Bienal de Veneza. Então, assim, eu já vim em algumas bienais, né? Não muitas, né? Tem gente que já foi, enfim, há muito mais tempo. Eu comecei, acho que a primeira que eu fui foi em 2012. E sempre assim, muito rápido, né? Aquela coisa de você ficar 4 dias, fazer e vai embora, né? E depois que você começa a digerir muita coisa, né? Às vezes não dá tempo de ler tudo, você vê o que é principal, o que as pessoas estão comentando. Então agora, assim, apesar de, né, de estar fazendo esse curso, assim, que é bem intenso, né? Que é o dia inteiro, eu tô aqui faz um mês e meio, então tenho conseguido dar umas escapadas também para ver um outro lado da Bienal, né? Que a gente às vezes não vê eh, em matérias, né? Não vê fotos, assim, e nem pessoalmente quando vem aqui, porque a gente acaba indo, assim, nos principais, né? Então, mas eu queria começar, assim, falando um pouquinho sobre quando o Tato me convidou, né? A gente conversou um pouquinho sobre o tema, tinha sugerido uma outra coisa, e aí ele falou dessa questão do espetáculo, né? Enfim, não sei qual que era o título mesmo? Espetacularização? Era só espetáculo? Arte e espetáculo, né? Sei lá. Ah, política, né? Espetáculo e política. E aí, na verdade, me veio à cabeça o livro, né, do filósofo francês Guy Debord, que ele escreveu A Sociedade do Espetáculo, e ele vai falar justamente, assim, dessa transição da vida das pessoas, né? Que ela
do ser. Ele é, bom, enfim, um filósofo marxista. Então, assim, se antigamente, então ele era contra o capitalismo, então a gente tinha o ser, né? Antes, assim, ali na história da humanidade, a pessoa era, né? Existia. Platão, né? Enfim. Aí depois, com o capitalismo, né? O consumo excessivo, aí a questão passou a ser o ter, né? O que você tem? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa. E o que ele diz, né, com essa questão da sociedade do espetáculo, é que hoje em dia é o parecer, né? Então, na verdade, o espetáculo não é o espetáculo em si, né, aquela atração, mas sim as imagens geradas, né, por esse espetáculo e que intermediam as relações sociais. Então a gente vive a partir dessas imagens, né? Então a imagem que as pessoas instagramaram da Bienal de Veneza, eh, o restaurante que a gente vai e que a gente fotografa antes de comer, né? Então a gente não está ali tão presencialmente, né? A gente está aí criando essas imagens e se relacionando com as pessoas através dessas imagens. E aí, assim, como evolução, assim, né, dessa sociedade, isso que ele escreveu esse livro em 68, então você imagina em 68, parece que ele previu toda a, tudo que está acontecendo hoje, né, com essa questão do Instagram, redes sociais, então, toda essa, o que que a gente quer parecer ser, né, então todo mundo feliz, enfim, e aí a arte vem, ele não tem nenhuma crítica assim, específica sobre a espetacularização da arte, mas como evolução disso tudo, a gente acaba também transformando a arte num espetáculo, né? Então a gente fala assim de artes que são entretenimento, então aí a gente pode passar a refletir, né? Se aquela imagem da Bienal foi criada para ser justamente usada, né, por todo mundo e divulgada e ser comentada, ou se tem uma carga ali de qual é a força, né, dessa carga de imagem. Então, a crítica dele em relação à arte, por exemplo, é justamente você viver a arte através da imagem e não aprofundar, né, e viver ela, enfim, em todo o seu contexto, todo o seu potencial. E em relação, então isso é um pouquinho assim que eu acho, né, da espetacularização, né, da arte como espetáculo. Então é algo que é de responsabilidade de todos, né, não só da arte, da mídia, enfim, dos artistas e, né, de nós próprios. E em relação a questões políticas, né, e polêmicas, a Bienal também foi sempre polêmica, né? Então a gente está falando, nossa, essa Bienal é a mais polêmica, justamente nesses mesmos anos, né? Do lançamento do livro, né, do Debord, e então foi ali em 67, ele lançou acho que em 67, aí em 68, né, os eventos de maio lá dos estudantes na França, também teve uma tomada, digamos, né, na Bienal de Veneza, manifestações de artistas e estudantes, justamente falando de toda a utilização da arte como um aparato, enfim, mercadológico, criticando desde 68 essa questão dos pavilhões serem eh, assim, não vou, se, enfim, eu precisar explicar um pouquinho como funciona a Bienal, mas pelo que eu conversei com o Tato, ele tem, acho que algum curso, enfim, que é sobre a Bienal, então estou contextualizando assim a partir da temática, mas se eu precisar voltar um pouquinho para explicar como funciona, manda no chat ou o Tato fala, porque aqui não está aparecendo mensagem nenhuma, então me avisa se tiver pergunta. Mas então, o que eu ia falar, então em 68, eu acho, assim, né, na retrospectiva, eu acho que foi muito pior, assim, digamos, do que o que aconteceu agora, porque teve realmente briga, polícia, né, as pessoas, barricadas, né, então foi algo, assim, muito mais intenso, né, assim, artistas, né, estudantes e as pessoas,
músicos, enfim, né, pessoas da cultura em geral, muito mais envolvidas, né, do que uma questão hoje que a gente vê realmente assim, que são questões da geopolítica, né? Então, quais foram as polêmicas, né, desse ano? Então, nesses pavilhões que são permanentes da Bienal, já desde acho que 2022 que a Rússia não participa. Mas a Rússia não participa por quê? Em 2022, os próprios artistas e os curadores renunciaram à participação por conta da guerra, né? Então, o que acontece? E aí, aí depois na Bienal passada, então o que aconteceu com o pavilhão de Israel? A própria artista decidiu manter o pavilhão fechado enquanto os acordos de paz e, né, os reféns da guerra fossem liberados. Então, assim, né, sem falar refém de quem, acordo de paz de que lado, falou que só vou abrir esse pavilhão quando tiver um acordo de paz. O pavilhão permaneceu fechado. Então, assim, a Bienal, ela nunca interferiu nos pavilhões dos países. Por quê? Os pavilhões, né, lá atrás, na história da Bienal, quando a Bienal começou, no final, né, dos anos 1800, ela foi criada no modelo, né, da Exposição Universal e que tinha os países, né, iam lá representar o que tinha de mais moderno e tecnológico, e aqui na cultura, então, os países, né, com o que tinha ali de melhor de arte. Nossa, não, o Então, que que acontece? esses principais pavilhões do Giardini, que são de propriedade dos países, eles têm total autonomia de apresentar o que eles querem. E a Bienal não interfere politicamente, nunca interferiu. Então, assim, a Bienal, ela nunca proibiu nenhum país de participar. Ela pode ter. Perdeu o som. Tá sem som. Fecharam o microfone da Cris. Acho que alguém me mutou aqui sem querer. Então, assim, o que acontece, né? Os países. Então, assim, você tem o Giardini, que são os pavilhões fixos construídos por cada país. Então, assim, é como se fosse um espaço diplomático e autônomo do país. Aí depois você tem o Arsenale, que tem os fixos temporários, né? Digamos. Que aí cada país que está lá tem acordos com a Bienal de, sei lá, 5 anos, 10 anos, tal, e aí tá lá participando. Ou seja, eles submetem e aí, aceitos, né, pela Bienal, a Bienal anuncia como pavilhão convidado, tal. Então, qual que foi a polêmica? Então, a polêmica foi que aí alguém, Rita, me corrija aí, ajusta aí aqui o que eu vou falar. Então, assim, e aí, então, o que aconteceu? Então, o que eu estava falando, então, a Rússia não participou dessas últimas duas edições e esse ano, né, resolveu, enfim, participar. Aí todo o soft power, né, que também é usado pelos países, aí também é uma grande discussão, que a arte pode ser usada, né, como um soft power. Estados Unidos, né, sempre fez isso muito bem. E e aí, a Rússia, então, tendo esses artistas, a curadoria aí resolvendo participar, começaram a ver os protestos para que a Bienal impedisse essa participação. Como a Bienal, né, não toma essas decisões, né, como eu falei, aí tiveram todos esses protestos, a invasão que foi até anunciada lá das Pussy Riots, né, que é até de uma russa ali que teve aquelas fumaças rosas, não sei o quê, para protestar, fizeram uma festa, até parece, no pavilhão, e a renúncia do júri da Bienal, que pela primeira vez era toda composta por mulheres, e a presidente, inclusive, a Solange Farcas, né, uma brasileira, que comanda ali o Vídeo Brasil, né, que é aí um dos maiores festivais aí de videoarte do mundo, que também acontece como Bienal, enfim, é muito importante, né, até nos últimos anos em parceria com o Sesc. Então, esses dois aspectos que eu queria comentar sobre
a temática, né, da conversa de hoje, que eu acho que talvez seja a curiosidade de muitas pessoas. Eu vou entrar um pouquinho assim na curadoria principal, então eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre esses, ou quer complementar, comentar sobre esses dois pontos que eu falei. Legal, gente. Quem quiser comentar aqui, usem o chat, né? A ideia é que eu e a Cris vamos batendo esse papo através dessas perguntas que vocês me mandaram, e eu vou ler algumas perguntas para dar uma guiada. E eu acho que uma das perguntas que mais apareceram aqui é, o que mais, né, ele fisgou nessa Bienal? Essa pergunta apareceu aqui em algumas Uhum. vezes, assim, o que que você... Bom, eu vou comentar isso, aí depois eu entro um pouquinho na curadoria principal. Eu acho assim, bom, com essa questão aí da imagem, né? Acho que todo mundo viu. Se não viu, depois a gente, acho que o Tato separou a imagem, que é o pavilhão da Áustria, né? Que tem a mulher lá pendurada no sino. Eu juro por Deus, eu estava muito curiosa, mas assim, eu juro por Deus que eu achei. Quando eu comecei a ver, eu achei que era um boneco, sabe assim? Eu tava toda ocupada vendo um monte de coisa, achei que era uma boneca de uma mulher pendurada, sabe assim? Vi meio rápido. Aí quando eu parei pra olhar e vi que era uma mulher mesmo, tipo, eu não acreditei, né? E então, assim, eu tava super curiosa porque, né, como é possível, como é isso exatamente? Então, foi uma das primeiras coisas que eu fui ver. Então, realmente, assim, uma imagem muito impactante, a do sino. Eu mesmo, enfim, filmei, mas não postei porque não consegui postar porque é uma imagem assim realmente muito forte. Ai, desculpa. E tem todo o pavilhão, né? Ele tem todo essa imagem, até antes de falar do pavilhão, ela tem uma referência da crítica, enfim, Opa, vou pedir para o Rafa colocar que essa é imagem. uma imagem cortou? Não, não, eu vou pedir para o Rafa colocar essa imagem aqui, compartilhar, Ah, tá. mostrar aí para as pessoas. E, Então, bom, é uma referência de um detalhe da pintura do Bosch, né, das Jardim das Delícias. E esse Jardim das Delícias é esse caos é, que inclusive eles lá dentro, quando você tá, essa performance, ela é fora, né, do pavilhão. Você não precisa entrar no pavilhão para ver. Quando você entrar lá dentro do pavilhão, aí eles pedem para não tirar foto, tal. E até eu li uma entrevista, uma matéria com a Florentina, né, Hollingser. Ela fala que teve um curador que parece que no dia da abertura filmou e postou, né, da performance de dentro, né, que é uma mulher dentro da água, e ela fala, ai, que absurdo que a pessoa não consegue é, ver uma obra de arte, e aquilo que eu estava falando no começo, né, assim, só ver a obra de arte, ela precisa ver através de uma tela, sabe, né, porque aí você fotografa, aí você olha o que você filmou, aí você manda, você posta, não sei o quê. Então é curioso pensar, né? Então, assim, aquilo que a gente estava falando, esse espetáculo é o artista que cria, né? Porque a artista está recriminando. Então, a gente fala assim, ah, fez isso para todo mundo para chamar atenção, para fotografar. Mas, enfim, né? Tem todo um histórico de performances fortes que a artista é conhecida, né, por fazer. E aí todas as simbologias que a gente aí vai destrinchando, né, com essas imagens. Então, assim, o que que é esse sino, né? Além dessa questão do caos, da existência do Jardim das Delícias, né, do Bosch, que aí ele, acho que tá fazendo esse contraponto com o mundo de hoje, né? Uma pintura tão antiga. E esse sino é o quê, né? É um sino de uma igreja e é uma mulher, né, nua. Então, poderia ser toda esse controle, né, que a igreja teve, né, e quer ainda ter ou tem sobre o corpo das mulheres, né, a igreja e toda a sociedade, né, tem uma coisa assim do ritual, né, o sino, uma outra coisa que eu li também assim
que a artista ficou assim, né? Porque impressionada, porque é isso, né? Uma performance, uma obra de arte, a gente nunca sabe como o público vai lidar. E essa performance, bom, ela é muito extenuante, né? Porque são performers que vão trocando do grupo dela e ela é feita toda hora. Meio-dia, uma hora, da hora que abre, né? A cada uma hora essa performance é feita. E assim, me parece uma coisa assim muito desgastante realmente, né? E e o que que eu ia falar? Bom, isso daí é do sino, né? E aí, então, bom, e aí entrando nesse pavilhão, aí você tem todo um contexto da água, né? Eu acho que a gente pode entrar lá na outra foto, da água, que aí essa parte que não pode fotografar, também não sei se vocês viram, que aí de um lado você tem, né, alguém ali andando de jet ski em círculo, e aí uma performance aquática que tem uma mulher dentro desse quadrado aí, desse grande aquário, e aí umas pessoas fora explicando que tem dois banheiros químicos, que essa água ela vai ser retroalimentada a partir da urina das pessoas que forem no banheiro, né? E que aí tem todo um mecanismo da NASA de limpeza e purificação da água e que enfim, né, circula aí nessa água, então que você eh, enfim, é convidado a participar, enfim, dessa performance aí, né, com a sua urina. Então, assim, tem uma coisa aí também eh, irônica, né, escatológica, meio surreal. E, ai, não sei se eu acreditei, assim, né? Depois eu li uma matéria que era uma fábula, então agora ainda tô meio na dúvida se é isso mesmo ou não, mas, enfim faz parte dessa experiência, né? Então, acho que a arte contemporânea é um pouco disso também, né? O que a gente vê, o que a gente sente, né? A partir da nossa trajetória, né? Do nosso repertório e aquilo que o artista, né? Que a obra quis dizer e aí todo essa intersecção, né? Porque já ouvi também assim de muitos artistas que quando uma pessoa fala, um curador, ou numa conversa, né, faz um comentário sobre a obra do artista, daí ele fala assim, nossa, não é que é isso mesmo? Não tinha pensado, né? Então, que são eh, questões aí que vão aparecendo, né, nesse processo artístico que, enfim, eu sempre acho muito mágico. Então essa é uma obra realmente assim bem emblemática, né? Eh, Pavilhão do Brasil, né? Vamos lá. Pavilhão do Brasil tá super correto, né? Adriana Varejão e Rosana Paulino. Aqui a fachada, né, do pavilhão, como minha amiga Rita aí que está aí ouvindo a conversa, me ensinou há muitos anos atrás essa arquitetura, então, do Giancarlo Palanti, né, que era um parceiro da Alina Bobardi. Isso aí nos anos 60, né? O Pavilhão do Brasil foi um dos últimos a serem construídos aí na Bienal. E então aí a gente tem essa instalação de cerâmica da Rosana Paulino e aí no meio, não sei quem que já foi para Inhotim, mas enfim, os azulejões clássicos da Adriana Varejão, que são feitos de um gesso, né? Mas que estão justamente imitando essa cerâmica, está investigando, né? Todo essa peregrinação da cerâmica aí na China, na Europa, né, Holanda, Portugal, Brasil, né, o Barroco Brasil, né, e toda essa ferida colonial que a gente tem e que é muito pouco falada, né? Ainda hoje, acho que agora a arte, os artistas, né, a sociedade está realmente
abrindo aí um pouco mais essas feridas. Então, assim, é um tema, uma curadoria, assim, impecável, super correta. Eu gostei muito, assim, né, mais do que de anos anteriores. Eu achei que, por exemplo, comparativamente com o do ano passado, que eu acho que sim, tinha que ser um pavilhão dos indígenas, né? Eu acho que tinha que sim ser entregue aos indígenas. Achei lindo que mudaram o nome do pavilhão, né? Que é o nome do Brasil, gente. Agora não vou lembrar. Fiz várias anotações, mas não anotei esse. Que era o nome do Brasil em Tupi, né? Antes de ser chamado de Brasil. Mas assim, eu acho que Pindorama, mas tinha um nome que falava enfim, um nome que não é assim, enfim, indígena, não lembro agora, mas se alguém tiver um Google aí, acha fácil, me fala que aí eu falo aqui para todo mundo. Mas assim, a curadoria, eu achei que algumas obras, enfim, dava para trabalhar melhor, assim, né? A questão do manto tupinambá, eu acho que tinha aí uma história toda aí que poderia ser melhor aprofundada. Mas enfim, tá super correto. Inclusive, eu vi já que nas prévias, né, tem uma pergunta sobre cerâmica. Então, assim, continua tendo muita cerâmica assim na Bienal. Então é isso. Rosana Paulino tem, né? Na, ó, é, ela tem dentro do pavilhão, ela tem papel, litografia, litogravura ou litografia, né? Tem tela, tem escultura e instalação. Então tem praticamente aí todas as mídias, né, da Rosana Paulino e da Adriana Varejão, então é o que a gente conhece dela, né? Ali aqueles não vi assim nada de muito diferente, só assim aquelas carnes assim que saem para fora, tal. Eu achei, tem umas meio verdes, eu achei que dialogou um pouco assim com o tema, né, desculpa, não falei, né, o tema o título, né, a curadoria da Diane Lima, né, super curadora, a próxima curadora do Panorama, né, da arte brasileira do MAM, uma das curadoras da Bienal, sem ser do Bonaventure, né, a anterior, né, também foi uma das curadoras, então, excelente, assim. É, chama Comigo Ninguém Pode. Então, uma alusão, né? Essa planta brasileira e esses dois lados, né? De ser uma planta de proteção, mas ao mesmo tempo tóxica, né? E então, assim, aquelas carnes dela, tinha umas carnes assim, meio verdes, aí eu achei que foi um pouco, não sei, um diálogo assim, mais ecológico ou de plantas, e tinha umas, eu não sei- quem foi aqui? Alguém já foi? E tinha umas, Rita, depois você me fala o que que você acha. E tinha umas assim, meio rosa, não meio rosas, meio azul, meio roxa. Aí eu fiquei achando que era uma coisa meio ciborgue, assim, sabe? Eu tentei ler algumas coisas, mas não li nada assim. Então, assim, a minha interpretação, né? Porque hoje em dia a gente tá com essa coisa, tanto assim, tá todo mundo tão com essa noia, assim, de inteligência artificial com medo, né? O que vai ser o mundo? Ah, a inteligência vai controlar a gente, não sei o quê. Enfim, viagem minha aí. Mas assim, tá lindo, maravilhoso, tá ótimo. É, Tem os pavilhões para fora da Bienal, né? Além do Giardini, do Arsenale, então você vai andando pela cidade, você vira numa esquina, você tromba aí com um pavilhão. E que eu acho assim maravilhoso, né? Porque aí, como eu falei, nesse mais tempo aqui, eu pude ver pavilhões que eu talvez em 4 dias não teria tempo de visitar, né? Então, assim, o pavilhão que são dois que eu falo bastante, assim, porque foram os dois primeiros que eu vi que eu gostei bastante, que é da Mongólia, da Islândia. Então, assim, eu acho muito legal, porque assim, realmente você vê que são pavilhões que dialogaram muito com a curadoria principal, e estão aqui, né? Assim, buscando um lugar aqui nesse centro aqui, essa matriz aqui da arte, né? Que é onde todo mundo, todos os artistas, todos os países querem estar.
E, bom, então falando agora um pouco da curadoria principal da Koyuko, né, que é uma curadora, não sei também se vocês acompanharam, mas a primeira curadora mulher africana, né, ela é dos Camarões, morou muitos anos na Suíça e depois voltou para ter o projeto artístico, né, cultural dela, além dela ser diretora, né, como chama? Moca, o Moca, né, lá da, da Cidade do Cabo, ela tem essa Raw Material Company, que é uma residência artística e um centro cultural de pesquisa, enfim, né, para a comunidade. Ela foi assim a principal curadora responsável por esse movimento, né, de levar artistas do continente africano para a Europa, para os Estados Unidos. E nessa residência artística, ela recebeu, né, e recebe até hoje, enfim, hoje dirigido, né, por outras pessoas, porque ela faleceu, então, né, um pouco depois de anunciar o projeto curatorial dela. E então, assim, muitos artistas negros dessa diáspora, né, africana para outros continentes puderam voltar, né, para a África, enfim, e se reconectar, né, com as suas raízes. E um desses artistas é o Ayrton Heráclito, né, que fez uma residência artística lá. Acho que tinha laços, né, criou uma conexão, assim, um vínculo com ela, assim, forte, né, está na curadoria principal. E há muitos anos atrás, acho que há mais de 10 anos atrás, ele fez essa residência artística. E aí, quer ver? Eu separei aqui um trecho assim muito bonito do texto dela que eu queria ler, como ela, que é o texto assim, se vocês entram no site da Bienal, tem lá em algum lugar, mas que é o texto assim de abertura, né, dela da Bienal que ela fala, eu acho que tá na entrada também, né, que ela fala assim, eu até falei assim, nossa, vou fazer um exercício aqui com todo mundo, vou falar, gente, ó, agora todo mundo silêncio, ó. Respire fundo, expire, relaxe os ombros, feche os olhos. Aí ela continua, né? Este é um convite para encontrar estas palavras, né, que eu acabei de falar, nas condições físicas, meteorológicas, ambientais e kármicas imediatas em que elas se apresentam a você, para diminuir o ritmo e sintonizar as frequências dos tons menores. Porque, embora muitas vezes perdida na cacofonia ansiosa do caos atual que assola o mundo, a música continua. As canções daqueles que produzem beleza, apesar da tragédia, as melodias dos fugitivos que se recuperam das ruínas, as harmonias daqueles que curam feridas e mundos. Então, eu acho que só esse. Bom, o texto continua, né? Ai, deixa eu achar vocês aqui. O texto continua, mas acho que só esse primeiro parágrafo, assim, sabe? Acho que já carrega, assim, uma emoção muito forte. E eu acho que toda a Bienal, ela me pareceu, assim, muito emotiva por conta. Eu acho que tem, assim, sabe, essa melancolia, uma esperança que, né, desses tons menores, enfim, que ela fala da música, né, que o tema é em minor keys, tons menores, né, falando da música, e que que permeia, né, o projeto curatorial, mas eu acho que ele se tornou, assim, ainda mais emotivo com o falecimento dela, e aí os outros curadores, né, da equipe curatorial, enfim, seguindo, né, tentando seguir à risca aí todo esse projeto que ela elaborou em equipe, né, em conjunto, e que, porque a gente sabe, né, que muita coisa ali, enfim, né, de um projeto até a execução, muita coisa aí vai se ajustando, vai mudando, né, vai se readaptando, enfim, vai se reconfigurando. Então, assim, a Bienal, ela carrega toda uma poesia, uma melancolia, uma mensagem de esperança, né, ao mesmo tempo, e, e ela pediu, né, para a equipe curatorial, enfim, toda a equipe que estava com ela, e ela menciona muito, assim, também dois livros inspiracionais, né, para essa criação aí do conceito
da Bienal, que são os livros eh, 100 Anos de Solidão, pediu então para ler, né? Então, então a gente vai falar aqui um pouco do realismo mágico, né? Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né? Então, assim, esse contexto aí do sul global. E o Beloved, que é, acho que é, não sei se em português é Amada ou Amado, que é da Toni Morrison, né? Uma americana que foi a primeira mulher negra a ganhar um prêmio Nobel de literatura. E aí parece que é, é o livro, assim, realmente, acho que mais lido nos Estados Unidos. Eu não li, assim, uma pena, não li, não consegui, não vou conseguir ler, assim, agora, né, porque eu tenho esses outros compromissos aí. Mas, assim, tô morrendo de vontade de ler, então fica aí essa indicação, acho que é, né, ou reler, ou ler de novo, ou ler pela primeira vez esses dois livros, para quem vier, para quem não vier. E, enfim, são dois fios condutores aí também. E aí tem todo eu acho que um caminho aí para percorrer curatorial que ela foi criando a partir, enfim, né, identificando a partir de artistas assim, caminhos que você tem ela chama de oásis, né? Que às vezes é um espaço onde um artista ocupa com mais de uma obra ali, criando um espaço de descanso também, né? Para a pessoa justamente, né? Respirar, continuar, ver a exposição com calma. Tem uma parte que são das escolas, né? Que aí ela separa em alguns grupos aí de produção de conhecimento, um deles justamente da Raw Company para apresentar. Tem quer ver, como é que chama? Os santuários, né, que são artistas que trabalham com uma forma mais ritualística, né, ou espiritualizada, que é mesmo o Ayrton Heráclito, né? Se você for pensar, né? Que são todas aquelas ferramentas inspiradas na obra, enfim, do Mestre Didi, que também, enfim, né? Ferramentas aí da religiosidade, das religiosidades de matrizes africanas. E tem a Guadalupe Maravilha, não sei se vocês lembram que ela estava na Bienal também, sem ser essa última antepassada, que eram instalações curativas, né? Uma artista aí que passou por um processo aí de câncer. Então, assim, ela é toda permeada por essa poesia eu senti, assim, uma melancolia, sabe? Nos textos, né? Na poesia que estão, assim, penduradas, né? Assim, umas flâmulas, sabe? Em alguns lugares você vai parando, aí você para, lê uma poesia, outra. Então, assim, ela tá realmente bem poética também. E que mais que eu posso falar? Acho que tá Você já bom, né? sobre a questão dos pavilhões, da relação entre os pavilhões. Então, assim, os pavilhões, né, como eu falei, assim, eles têm autonomia, eles têm curadoria própria Não, e e o eles têm. pavilhão principal também, né? Oi? E também sobre o pavilhão principal, né? Não, então, o principal era esse que eu tava falando, né? Ó, é uma relação entre o pavilhão Ah, principal não, então é isso. Não, e não, então é isso. Não, então é isso. Então, os pavilhões, eles têm autonomia para ter a sua própria curadoria e dialogar ou não com o tema principal da curadoria. Então, assim, muitos dialogaram e outros não dialogaram. Mas realmente, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu realmente vi muitos dialogando diretamente, porque às vezes a gente, né, vai numa exposição tão grande, enorme da Bienal, que justamente tem muitas críticas por causa dessa estafa, né, da Bienal, esse estresse, né, que é você visitar uma Bienal e você não conseguir ver tudo, você não entender muita coisa, enfim, deve você estar aí uma enxurrada aí de imagens.
Então, às vezes, né, você começa, nossa, que uma coisa tem a ver com outra. Então, assim, essa eu achei que ela tá bem conectada. Ou não sei que também com o passar dos anos eu fui entendendo mais. Mas, assim, eu achei que muitos pavilhões realmente procuraram ter esse diálogo, ou com a curadoria principal, né, com esses temas, enfim, que ela vai descrevendo, né, ao longo aí dos conceitos, né, que são sempre assim subgrupos, né? E ou também outra coisa que eu vi assim com a cidade, né, de Veneza. Então, seja com os canais, com as águas, né? Por exemplo, esse da Áustria que a gente falou mesmo, né? Se você ter essa água, né, em três partes ali do pavilhão, Veneza é essa cidade, né, mágica, maluca e toda rodeada de água. Então, acho que como que é o recurso, né, dessa água, desses canais, como é a limpeza desses canais, né? Como é as casas, né, a água que a gente toma é limpa mesmo, não é limpa? Então, acho que dialoga, assim, muito diretamente, assim, com a vida aqui, né? Esse da Mongólia que eu falei também, né, são artistas jovens, contemporâneos, e que têm práticas que, desde vídeo, eh, práticas assim mais contemporâneas, mas também resgatando técnicas tradicionais da arte da Mongólia, né? Um tipo de desenho que você aprende na academia, assim, muito tradicional, e também falando do percurso, né, e das relações que a Mongólia teve com Veneza na época, né, do Marco Polo, né? Então eram dois grandes centros aí. Então, assim, eu achei muito bonito, né, esse resgate. Então, acho que eu assim, tô gostando bastante. Então, falando aqui então, de brasileiros, né, para a gente contextualizar, assim, a gente tem na Bienal principal, a gente tem então, o Airson Heráclito, que eu falei, o Dan Lee, né, que ele é um brasileiro que também participou da penúltima Bienal de São Paulo, ele é até da Galeria Triângulo. O Ayrson, bom, tem várias galerias e ele tem aquelas instalações que são instalações que ele faz com matérias vivas, nesse caso são flores, e que eles vão, essa matéria viva que ele usa vai se degradando ou se decompondo com o tempo. Na Bienal de São Paulo, ela ia criando um cheiro, né, uma coisa assim mais líquida, era mais forte, eu achei. A daqui eu achei um pouco mais tímida e ela secou, né, já totalmente. Então uma coisa assim mais polida, mas assim, tá muito bonita, ela tá meio escondidinha, né? E aí a gente tem as fotos do Eustáquio, né, Neves, que ele cria, né, recria duas séries que vai falar desses portos, né, de imigração e de migração de pessoas escravizadas aqui no Brasil. Então ele vai criar aí uma porque essas identidades foram apagadas, né? Então ele vai criar assim como se fossem documentos, né? E recriando assim essa identidade, enfim, a partir de duas séries específicas. Então são três brasileiros. Tem o Rafael Fonseca, ele ai, agora eu esqueci o nome, gente. Muito nome, muita gente, muito país. São 110 artistas, acho que 96 países. Será que eu vou conseguir ver todos? E mais não sei quantas exposições aí que são as dos eventos colaterais, ou seja, estão alinhadas ao programa principal da Bienal. E as outras, que são exposições importantes, que não são oficialmente, né, não tem o selinho da Bienal como evento colateral oficial, mas que são super importantes, que são Coleção Pinot, né, do François Pinot, que eles têm dois espaços aqui. Num desses espaços, o Paulo Nazaré,
tá participando com uma exposição individual. Então, assim, aquele lugar é belíssimo, né? Reformado pelo Tadao Ando, arquiteto japonês, e são trabalhos. eh, Ele não veio, né? Trabalhos assim, muitos que assim que eu conheço, vocês acho que conhecem, né? Quem conhece o trabalho dele já viu muitos trabalhos, então assim, o registro dele quando ele foi daqui do Brasil para os Estados Unidos, enfim, tem uma série de trabalhos que a gente já viu, tem trabalhos novos, tem uma série de pinturas muito bonita, que são quadrinhos pequenininhos, que ele faz um diálogo com as pinturas eh, holandesas, italianas, né, que são esses barcos, né, as grandes navegações, só que ele faz dos imigrantes, né? E são assim, é uma pinturinha dos barcos, dos barcos, né? Do barco, tem barco, mas às vezes tem bote, né? Tem, sei, né? Enfim, salva-vidas ali. E assim, mas assim, muito uma maneira simples, né? Digamos. E aí depois tem um filme dele no fim da exposição, ou eu pelo menos vi no fim, e que ele fala assim, e o trabalho dele é isso, né? Tem estopa, saco, com os bordados, né? Tem uma, digamos assim, né? Pode se chamar precariedade, pode se chamar, né? Na Itália é arte povera, mas que ele fala assim, como eu vou criar uma obra de arte bonita nesses tempos de guerra, sabe? Então, assim, eu achei essa frase assim realmente tão maravilhosa, né? Porque e ele assim, ele, o corpo dele, né? Então ele é um artista que ele produz obras, mas ele a obra dele é o processo, né, dele, né? São essas viagens, né? O que ele produz ali de conhecimento, de informação, enfim, nessas esses trajetos, né? Ou nesse específico que ele fez nos Estados Unidos. E ele tem uma premissa, né, que é política, que ele não vai para a Europa. Então, hoje ele é um artista, né, reconhecido mundialmente, mas que não põe os pés na Europa, né? Então, assim, é um manifesto dele em relação a todo esse, né, período, enfim, colonial, né, que a gente sabe, e esse apagamento, né, da essa construção da narrativa que até hoje, né, a gente está reconstruindo do que eu, pelo menos, aprendi na escola, né, e muitos de vocês, né, que é aquilo, né, da história contada, né, pelo vencedor, digamos que agora está sendo realmente reconstruída, mas que não é admitida, né? Portugal nunca, acho que um presidente, né, comentou alguma coisa há uns 2, 3 anos atrás, mas assim são super preconceituosos, né? Não admitem aí esse passado aí colonial, nunca se desculparam, enfim. Então ele tem essa premissa. Que mais de brasileiro? Ah, então que eu tava falando do Rafael, né? Que eu, não, eu esqueci agora o nome do pavilhão. Não é Singapura. Que horror, né? Não lembrava. Ah, não é Singapura, mas enfim, é algum país da Ásia. Mas eu vou lembrar. Então, ele tá como curador de um pavilhão que é um pavilhão que ele é só. Você viu, Rita, esse pavilhão? Não viu? Tá ali perto do Palácio Dodge. Então, é legal, né, ver que, enfim, o que eu ia falar do Rafael, que ele é o próximo curador da Bienal de São Paulo, né? Junto com a Amanda Carneiro. Amanda Então, Carneiro é a próxima curadora também da Casa Tato. Ela é uma das ai, curadoras. que legal! E o Muito legal. Rafael também já participou de algumas Casa Tato aqui com a gente. E é muito bom ver essa evolução dos curadores também, que eles vão crescendo, né, junto com os Não, nossos artistas demais, demais, assim, né? O Rafael Carneiro, da Bienal de ele, São Paulo. ele foi pro mundo, né? Tá lá, acho que tá, não sei, tava morando em Denver, né? Faz mil coisas pra fora, curou a última Bienal do Mercosul. Hum. E a Amanda Carneiro tá há anos, né, no MASP, acho que braço direito ali, praticamente, do Adriano Pedrosa. Foi, o cargo é organizadora artística da última Bienal, junto com ele, né, então, assim, já teve essa experiência grande internacional e agora eles super jovens, né, os dois não foram os mais jovens, assim,
pelo que eu pesquisei também, a serem curadores da Bienal de Veneza. Acho que a própria Diane Lima já era mais nova que a Amanda Carneiro, mas a equipe, né, tinham pessoas mais sêniores. Os dois super jovens brasileiros, né, que as últimas equipes também, ou tinha estrangeiro, ou equipes, né, tinha brasileiro e estrangeiro, então faziam alguns anos que não tinham só brasileiros na curadoria. Então, eu acho que os dois, assim, têm estilos bem diferentes, assim. É que também eu acho que o Rafael vi ele fazer mais projetos assim independentes, mas enfim, bom, isso aí é Bienal de São Paulo, a gente fala depois. Que mais? Cris, eu Tem queria que você perguntas? comentasse um pouco, pegando aqui, eu já fui eliminando algumas perguntas que você já foi comentando ao longo da, da sua fala, e eu queria que entrar um pouco nessa questão das suas impressões, quanto à arte política, né? Como que ela, se apresenta, a relação, também, né, entre espaços e países e pavilhões Uhum, que uhum, tratam essa questão da arte política e como que uhum, elas aparecem, né, de alguma maneira. uhum. Eu acho assim que muitos artistas são politizados, então eles individualmente trazem uma carga política para os seus trabalhos, apresentando de diferentes formas, né? Alguns de uma maneira mais poética, né? Mais leve, né? Mais, enfim, leves e bonitos, né? Vou chamar assim de bonitos. A Madalena Campos Pons, mesmo, que é uma artista cubana, acho que ela é radicada na Holanda, que ela estava também na última Bienal de São Paulo, está aqui. Nossa, é impressionante, assim, que você vê o trabalho dela. Você acha assim, você olha, ela cria umas flores, né? Super bonito, mas assim, nossa, ela é uma pessoa assim super politizada e ela começa a falar do trabalho, você fala assim, nossa, tipo, toda essa carga política de uma maneira assim, sabe, tão leve assim. E aí tem outros que é uma coisa mais potente, né, que vai de embate assim direto com a gente, né, que tipo, tapa na cara, pá. Então, cada artista eu acho que tem aí o seu, né, a sua linguagem da questão dos pavilhões, bom, a arte, assim, né? Ela, como eu falei, assim, o soft power é você usar a arte, né, a cultura, como uma forma dos países se posicionarem culturalmente superiormente, né? Então, isso pode ser usado, né? Os Estados Unidos sabe fazer isso como ninguém, né? Até tinha anotado aqui para falar, acabei não falando dessa parte do. Nem sei onde eu anotei aqui. Ah, que a gente estava falando das polêmicas, né? Uma polêmica também que se fala muito aqui na Itália é em 64, quando o primeiro americano ganhou o Leão de Ouro, né? Porque antes só os europeus tinham ganhado, e quem ganhou foi o Rauschenberg. E aí tem toda uma teoria aí da conspiração que foi a CIA que mandou ganhar, mandou premiar. Não, e eles falam isso muito sério e, na verdade, assim, estava na época da Guerra Fria, né? Então, toda essa influência política americana mesmo, enfim, e falam que foi nessa época que justamente o mercado americano se consolidou, né? Que hoje é o maior mercado do mundo, né? 50% aí do mercado global aí de transações é dos Estados Unidos. E desde então, enfim, eu não sei, né? Mas assim, o que eu ouvi, esse negócio da se eu ouvi aqui da voz de italiano, mas se você der uma procurada, tem essa polêmica aí do Rauschenberg. Então, sim, né? Se pode se usar ou não, eu acho que, ao mesmo tempo que eu, particularmente, precisa entender quem está por detrás da exposição do pavilhão, né? Se é algo realmente o artista tem uma independência, né? Que tipo de artista, se está sendo controlado, censurado, né, pelo país, então como que isso está acontecendo? Por quê? Você imagina o Brasil, então, sei lá, ou ditadura, alguma coisa
acontecendo. Ai, não, eu vou tirar os artistas aqui morrendo, lutando contra a ditadura e ainda proibidos de participar de uma Bienal para poderem expressar justamente algo contra, né, a própria, a própria gestão política e eles sendo, né, digamos assim, recriminados por conta de, sei lá, alguma coisa que outras pessoas, né? Então, assim, eu acho que às vezes o próprio artista vai criticar o que o país está fazendo, né? Então, acho que não é o artista, né, que, enfim, deve ser censurado, né? Eu acho que a censura ao artista realmente não deve acontecer. Agora, entender que se os países, os governos estão promovendo algum determinado tipo de arte, né? Então, a gente sabe que também ali na história, acho que a melhor exposição que foi feita aí na época da Segunda Guerra foi a exposição de arte degenerada, né? Que foi feita justamente para dizer o que não era arte, falam que, nossa, era o. Hoje em dia, se for ver quem participou, foi a melhor exposição. Então acho isso. Acho que em relação aos países também, então, existe essa crítica, sim, super forte, né, de ser um modelo ultrapassado, em que a arte, ela é feita justamente, né, para romper essas barreiras, né, que os homens criaram entre os países, né? Então esse ir e vir, então um diálogo universal, né, comunicar valores universais, independente de valores culturais delimitantes, né, no sentido assim de você restringir o acesso do outro por ter uma cultura diferente. Mas assim, é o formato que é a Bienal, né? Então, assim, a Bienal não vai mudar. Então, é isso que eu falei. Em 64, né, quando os estudantes, os artistas, eles já estavam reclamando, digamos assim, já estavam protestando contra essa questão da divisão dos países, já dizendo que era um modelo antigo, né, das exposições universais, 64. Então, a gente está em 26 e ainda estamos no mesmo modelo. Então, assim, essas manifestações sempre vão acontecer. Agora, o que que eu acho? O que que pode acontecer? Dos próprios países mesmo, convidarem outras pessoas de outros países e, né, e fazer essa mistura. Então, assim, eu fui aqui, ó, Bangkok. A exposição tem um pavilhão de Bangkok aqui na Bienal, que tinham artistas de todos os países, de vários países. Tava uma salada de fruta lá. Tinha a Marina Abramovic, outros artistas que eu não conhecia, e eu falei assim, nossa, mas aqui não é o pavilhão, não sei o quê, por que que não tem só né, daqui? Aí depois eu fiquei, nossa, mas, gente, essa seria a solução, sabe? Então, assim, a Bienal, ela vai controlar ali o pavilhão central. Os países é que sei, tem que mudar o seu formato. Ou a curadoria principal, de repente, algum dia falar, ai, países, vamos fazer uma coisa só, todo mundo, vamos misturar todo mundo. Fiquei pensando assim, que essa poderia ser uma, né, uma solução, porque é isso, né? Cada país tem lá o seu espaço, ou definitivo, que não paga mais, ou paga lá não sei o quê. Então, não é uma decisão da Bienal, né? Da instituição Bienal. Agora. A Bienal em si, ela tá, eu acho que, enfim, né, nas escolhas das curadorias, Ô, Cris, isso e você tá acha que encaminhando. prevê um pouco do que vai ser a próxima Bienal a partir dos temas dessa, eh, do que os curadores trazem, Olha, tanto do eu Jardim, acho, como Arsenale? não sei se é agora, tá? Mas espere um curador dos Emirados Árabes, de algum país, porque, assim, a Europa, o dinheiro hoje tá lá, né? Então, assim, nos anos 60 o dinheiro da arte estava lá nos Estados Unidos, agora o dinheiro está ali nos países do Oriente. Então, assim, desses professores que eu tô tendo, olha, acho que 90% estão fazendo trabalhos para algum país, algum emirado,
assim, estão a toda lá, estão lá ganhando dinheiro, é lá que tá o dinheiro. Estão fazendo exposição, estão levando gente, né? Que nem os Estados Unidos fez com a Europa. Quer dizer, é isso. Levou europeu, depois os americanos vieram para a Europa, né? Fazer as grandes exposições, porque as grandes instituições ainda estão, né? E, e, e estavam na Europa, então agora, né? O poder econômico hoje está lá. Então, todos esses grandes museus, essas bienais que estão fazendo hoje. Então, assim, acho que, ou, sei lá, um coreano, um japonês, um, né, algum sheik, né, aquela sheik, é que ela tem a Bienal dela, né, lá de Sharjah, mas acho que tá faltando de lá, se a gente for pensar aí nessa diversidade, né, de convidados. Porque os não sei quantos primeiros anos era só italiano, né? Depois que o Adriano Pedrosa foi o primeiro do América Latina, né? Também esse termo também, né? Pode falar, não pode falar. Sul global. Eu gostei que a Amanda estava vendo uma entrevista dela, ela falou, é do norte global, né? Então não falou assim, Europa, não sei o quê, a gente fala sul global. Então, assim, são vocabulários, né? Que a gente vai aprendendo aí. Eu, pelo menos, aprendo com a arte, assim, então. Que mais? Respondi? Não, acho que sim. E voltando um pouco para pro tema aí da nossa proposta, queria que você dissertasse um pouco sobre essa questão da, da presença da arte como espetáculo, onde mais você identificou, quais obras chamaram sua atenção nesse sentido que você ainda não citou, fazer algum tipo de comentário acerca disso. Olha, sinceramente, assim, eu sou bem romântica, assim, em relação. Eu gosto da Bienal, eu realmente acho, assim, exposições muito boas. Arte como entretenimento, como espetáculo mesmo, assim, acho que tá em Miami, né? Na Art Basel de Miami, nas feiras. É realmente, assim, é gritante, né? É realmente desafiador. Mas aqui realmente, se entrar assim no. Deixa eu ver, esses pavilhões então, né? Mas aquilo que eu falei, né, da imagem e tal, é, tem um pavilhão super interessante, também devem ter visto foto que é o pavilhão da Espanha, né? Que são 50 mil cartões postais do artista, né, que foi colecionando aí ao longo de 20 anos de visitas em uma feira específica de antiguidades, e aí ele faz toda uma matriz ali pixelada e agrupamentos, né, de cores com temáticas. Nossa, é um trabalho assim insano de artista. Então, assim, esse eu acho que tá bem espetacular. Ai, gente, o que tá muito engraçado, né? É o do Japão. Que assim, quando eu vi primeiro, né? Começa a ler, você começa a ver, daí você fala assim, ai, que ridículo, né? Não acredito. Ai, que fez isso só pra, né? Você fala assim, né? Que é aquele primeiro contato, né? Aí você vai ler matéria, isso aqui. Mas aí quando eu fui lá, né? Ai, eu me diverti, né? Então, peguei o bebê, troquei a fralda do bebê, tirei eu lá, escaneei, vi o poema que aparece. E aí toda uma questão, enfim, né, que o artista traz. Então, assim, não deixa de ser um espetáculo. Eu acho que, assim, tem muito humor, né, que eu acho legal. Acho legal quando o artista traz também, enfim, humor. Deixa eu pensar. Então, assim, eu acho que. Mas eu acho, então, Tato, assim, eu acho, assim, que é isso. Tem uns mais fotografáveis ou não, mas eu acho que, assim, são todos muito bem. Tem uma boa curadoria. Tem uns que você vai falar assim, isso aqui é ruim, não gostei, tudo bem. Mas, se aquela coisa, assim, sabe, de mau gosto que você vê.
tem muito, entendeu? Eu não sei, eu pelo menos não senti tanto ou me detive, né? Como também assim, tô nesse outro ritmo. Eu não vi tudo assim no sentido que quero voltar, quero ver mais vezes, né? Já fiz, mas assim, quero ver um outro artista com mais calma. Então assim, não teve nada que eu falei assim, nossa, ai, coisa, não, sabe? Tipo, mas então assim, eu acho que a Bienal, então assim, ela sim continua merecendo ter essa posição, né, de a Bienal mais importante, porque realmente são excelentes curadorias que você vê nas exposições paralelas, então realmente é, é o que tem Bom, você vê coisa ruim, né? Tô pensando aqui, teve uma exposição que eu vi que estava até na principal, mas aí, sei lá, eu nem lembro, não lembro o nome do artista, entendeu? Eu nem gravo. Então, assim, tipo, por... E Ah, bom, tem coisa horrível. Coisa horrível tem, né? Tem aquelas mãos, já viu aquelas mãos que saem da água, assim, de Veneza, aquela mão branca, assim, que tem no Arsenale? Então, aquilo lá não é da Bienal, tá, dá de frente pra Bienal. Tem aquele Tirule lá, que é tipo, parece um pingadinho assim de Murano, que ele faz umas esculturas também horrorosa, que tá ali, que a pessoa assim acaba pagando, não que você não pague, né, pra estar na Bienal, mas não tá dentro do contexto da Bienal. Aí foge um pouco, mas tá deslocado. Então, essas coisas assim horrorosas não estão dentro do contexto curatorial oficial desse circuito. Então, assim, tem sim, mas aí também eu nem presto atenção Acaba porque tem tanta também, coisa boa. de certa forma, contaminando, né? É, porque eu ignoro mesmo, assim, eu sei lá, passa meio batido, assim. Ô, Cris, antes de terminar, você quer falar um pouco sobre esse programa que você vai fazer em Veneza aí na última semana? Quando vai ser? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, desde o ano passado eu trouxe um grupo pequeno de eh, pessoas que para conduzir, né, aqui na Bienal. Então, assim, eu sou consultora de arte, então eu sempre faço uma parceria com um curador, porque eu tenho uma visão mais de mercado e acompanho, enfim, feiras, exposições, e o curador tem uma formação mais filosófica, mais histórica, acadêmica, então acho que é um bom complemento, né? Então, por exemplo, se a gente for lá no pavilhão da Mongólia, ele vai contar a história toda da Mongólia, entendeu? Então, acho que é complementar. E aí a gente são 4 ou 5 dias, que os 2 primeiros dias são, então, Giardini, Arsenale, né, que são esses lugares onde se concentram a curadoria principal e os pavilhões dos países. E nos outros dias a gente faz as exposições, outros 2 ou 3 dias, porque ano passado eu fiz 4 dias e fica tudo muito corrido. Aí esse ano eu falei, ó, quem quiser opcional vai ter o quinto dia. Aí a gente faz um roteiro que acaba sendo, no fim, assim, encaixei um monte de outras coisas, umas curiosidades que eu tô descobrindo aqui. Não vou deixar ninguém nem almoçar, não vai parar pra almoçar, então. Mas que são, assim, as exposições principais. É que, assim, sempre tem muita coisa boa, né? Na Fundação Prada, Palazzo Grazi, então na Punta della Dogana, que são que nem, então, que são esses que nem fazem parte do programa oficial, mas são instituições tão boas que eh, São não dá imperdíveis. para não ir. Não dá para não ir. Aí esse ano abriu aqui também, de novidade, a Fundação Dries Van Noten, que é aquele estilista, né? E a Fundação Rebaldengo, Fondazione Rebaldengo, que é de Torino, que é uma coleção de Torino, e que agora eles abriram aqui, mas é numa ilha assim meio longe, é só com um grupo. Tem que agendar, vai terminar agora em setembro, só com grupos agendados, com antecedência, como o meu. Então, que eu agendei, consegui, então vou levar meu grupo. É, porque não tem vaporeto, né? Que é o vaporeto é o tipo o transporte de ônibus aqui. E não tem vaporeto até lá, então você tem que alugar um táxi, enfim.
E então é isso. Então a gente fica o dia inteiro visitando a Bienal com contexto. Por quê? Por que que eu faço isso? Porque muita gente fala, ah, não gosto de arte contemporânea, ah, não entendo nada, não sei o quê. Eu falo, não, calma, então vamos ver, né, é uma seleção que a gente vai, né, faça um roteiro, já estou com o roteiro pronto, e então a gente tem essa curadoria de escolha do que a gente vai ver com explicações, né, para ir fazendo sentido, né, e tudo aquilo que a gente vai vendo, porque é muita coisa. E aí é isso, aí a gente vai tomar um drink, vai fazer curtir um pouquinho Veneza. E é importante falar que também vai ser com o Giancarlo Ranucci, né? Ah, é, então. E aí o curador, então, esse ano, né? Meu parceiro é o Giancarlo Ranucci, que também vai ser professor, né? O coordenador, como é que é? Na Da verdade, ele é Casa Tato 15. curador convidado da Casa Catato 15. Curador convidado, que ele é assim, nossa, ele é super. Vai ser ótimo ele como curador. Nossa, Amanda, essa Casa Tato aí vai estar. Na verdade, eu Quero queria fazer. Tem eu, né? Eu como professora, né? Também. fazer uma retificação que não é a Amanda Carneiro que vai participar, é a Amanda Tavares, que ela Ah, tá. também vai ser curadora assistente da próxima Bienal e ela é autora do livro Arte Popular, Modos de Usar. Aproveitar agora Ótimo. para fazer uma breve apresentação da Casa Tato 15, que começa agora em 15 de agosto, né? Casa Tato é um programa que a gente já faz faz 6 anos, estamos indo para a 15ª edição, e a Casa Tato ela é basicamente, a Galeria Tato, ela tem duas vertentes. A gente representa artistas e a gente trabalha com curso para artistas, né? Casa Tato é nosso curso principal, que são 14 artistas por turma. Já passaram mais de 190 artistas, mais de 80 curadores. Hoje a gente tem média de 15 a 20% desses artistas que saíram da Casa Tato representado por galerias. E é um curso de longo, né, que a gente vai tratar exposição. A gente tem duas exposições ao longo do curso, tem um acompanhamento curatorial com curador residente e 4 curadores convidados. E aí a gente trata a questão da poética e processos de produção, posicionamento, inserção no circuito das artes, introdução ao mercado de arte e networking e divulgação em rede. Esse ano a gente tem como curador residente o Gabriel San Martin, que é escritor e crítico de arte, e que hoje é editor-chefe do portal Arte que Acontece. E como curadores convidados, a gente tem a Amanda Tavares, voltando aí, o Giancarlo Ranucci, que ele é mestre em História Cultural e Intelectual pelo Warburg Institute em Londres e foi curador da Pinacoteca do Estado entre 2010 e 2015 e diretor do Museu Lazar Segal entre 2018 e 2020. A gente tem também o Paulo Feitosa, do Paulo Duarte Feitosa, que é um curador baseado em Goiânia, que é doutor e professor na Universidade Federal de Goiás e é diretor do laboratório da FAV, da UFG. E o Rodrigo Lopes, que é curador doutorando pelo Unesp, e ele acabou de ser premiado pela Bolsa de Pesquisa em Yale. Resumindo aqui um pouco o que se trata Casa Tato, são 7 meses de programação, que acontecem encontros, 2 encontros por semana, das 19 às 21, às terças e quintas, são mais 120 horas de atividades. A gente tem 2 exposições presenciais, o curador residente, os 4 convidados que eu citei, e a gente também tem 2 encontros individuais entre artistas e curador, para apresentação dos trabalhos. São 14 artistas por edição e são mais de 25 profissionais convidados. Eu falo que se hoje a gente pudesse resumir um pouco da casa, a gente tem como
como base, né, dois pilares, um voltado para a questão da poética visual e outro para mercado e sistema de arte, né? Aqui tem alguns artistas que já fizeram parte do nosso programa e estão se destacando aí no mercado. Na última Bienal de São Paulo, a gente teve a presença da Lídia Lisboa, do Denis Moreira, do Grupo Vilanismo. Temos artistas em instituições, artistas em diversas galerias pelo Brasil e pelo mundo, e alguns dos curadores que já passaram aqui pela Casa Tato. Cris, gostaria de agradecer muito aí a presença, ó, o Rafael Fonseca aqui, que a gente citou também. Quero agradecer aí a presença, a sua atenção e a generosidade de poder comentar um pouco sobre a Bienal e agradecer todos aqui presentes. Obrigado, Rafa, por conduzir a reunião também. Obrigado, artistas, Ai, pera convidados. só um pouquinho, ó. Tô vendo suas mensagens só agora, ó. Então, aqui falando aqui para todo mundo, não sei se vocês viram, mas o Rafael, o André falou que é do pavilhão de Taiwan. Obrigada, André. Boa. Hum, desculpa. Quer fazer um encerramento aí, Eu queria Cris? então só agradecer também todo mundo, espero que tenham gostado. Uma conversa aí, então, aberta, né, para vocês, enfim, visualizarem um pouco da Bienal. E espero que tenham gostado. E aí, qualquer dúvida, estou à disposição. A gente também, vou pedir para o Rafa colocar aqui no chat, o Instagram, o seu Instagram, o meu Instagram e o Instagram da galeria, Tá. para as pessoas acompanharem, porque hoje realmente a gente, né, a gente tem pouco tempo para falar sobre um assunto que é tão complexo, então a ideia é dar uma pincelada, contar um pouco dessas impressões. E principalmente é muito legal, né, saber que tem uma parceira nossa aí de Casa Tato que está lá e está vivendo, né, a Bienal de Veneza, que geralmente a gente consegue ir sempre muito rápido, né? Então, que está podendo vivenciar aí um pouco a cidade nesse período tão importante. E falar para vocês ficarem de olho aí no Instagram da Cris também, porque em breve, possivelmente, ela deve abrir um curso com mais tempo, né, Cris? Que você Uhum. ah, falar mais, de repente trazer o Arthur também para falar mais sobre a Bienal de Veneza. Então, para vocês ficarem ligados. E muito obrigado a todos vocês aqui presentes. E uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado, gente. Eu estou aí à disposição. Quem quiser saber sobre a Casa Tato também, pode me procurar, pode procurar a equipe da galeria, que a gente está aí à disposição. Obrigadão. Um Tchau, tchau, beijo gente. e boa noite.